Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu espero que vocês que assistiram ontem Gênesis tenham gostado, mas muito mais do que gostado, tenham aprendido uma excelente, magnífica, maravilhosa lição que Deus nos dá para os dias atuais. Você deve ter verificado que Deus fez tudo perfeito, tudo era perfeitíssimo. Mas Ele colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim para provar o homem, o ser humano, a sua fidelidade, a sua lealdade. E ele falhou. E por conta dessa falha vieram as consequências. A mesma coisa se dá na vida de cada um de nós hoje. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Ontem eu falava sobre o casamento, meu casamento, que eu escolhi, enfim, eu procurei uma pessoa que tivesse o mesmo espírito. Foi a minha escolha, uma escolha pessoal minha. Ninguém falou, faz isso, faz aquilo. Ninguém me orientou. Mas o Espírito Santo que está em mim, ele me orientou. Eu fiz então a escolha certa. Aí está a grandeza do Espírito Santo em nós. A necessidade do Espírito Santo em nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, se você não tem o Espírito Santo, você não é dele. Você não é de Jesus. Se você não tem o Espírito de Jesus, você não é de Jesus. Porque o Espírito Santo guia os nossos pensamentos, as nossas escolhas, para que nós não venhamos fazer a escolha errada. Ele orienta. Mesmo assim, as pessoas, às vezes, preferem ouvir a voz do coração do que a voz do Espírito Santo. E mesmo tendo o Espírito Santo, a pessoa acaba errando, falhando e tendo obrigatoriamente que colher os frutos dessa má escolha. Então, por conta disso é que nasceram dentro da igreja do Senhor Jesus os três tipos de cristãos. Três tipos de cristãos. E você, se você é cristã, você está incluído numa desses tipos. Se você é uma pessoa cristã, você é uma dessas pessoas que nós vamos falar hoje. Se você não é cristã, se você não está nem aí para a palavra de Deus e tal, então esse assunto não é para você. Você pode ficar de fora mesmo. Vá para outro site, vê outra coisa. Vai ver o Pica-Pau. Mas aqui não é para você. Mas se você é aquela pessoa interessada em saber antecipadamente o que vai acontecer no seu futuro, então fique aqui conosco, se você é cristã. Jesus, olha só o que Jesus fala. Você sabe que em Apocalipse tem 7 igrejas. Cada igreja representa um tipo de cristão. Cada igreja representa um tipo de cristão. Eu estou incluído numa dessas igrejas aqui. E dentro da igreja de Laodiceia, aí a coisa fica mais apurada, a coisa fica mais acurada, mais definida. E eu falo isso para o seu próprio bem, para que você possa refletir na sua vida. Preste atenção. Jesus disse para a igreja de Laodiceia, os cristãos de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Olha só, que coisa forte. Como dizes, eu sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Olha só, preste atenção. A igreja de Laodiceia, Jesus está falando aqui com os mornos, aqueles que não são nem frios nem quentes. O cristão frio é aquele que está realmente caído, já desanimou, crê em Jesus, mas não leva mais a sério o seu casamento. É igual o casamento, igual a sua relação com Deus, mas é igual o casamento de uma pessoa, duas pessoas, e que esfriaram. Você já pensou? Eu devo estar falando, obviamente, com muitos casais agora, com muitas pessoas que são casadas, que dizem assim, eu não tenho mais prazer no meu marido, eu não tenho mais prazer com a minha mulher, eu já não a vejo como eu a via no princípio. No princípio eram flores, mas agora só espinhos. Então, muitos casais estão vivendo debaixo do mesmo teto, dormindo no mesmo quarto, mas estão separados da mesma forma como o norte está separado do sul. Porque já esfriaram um com o outro, já desanimaram, já abriram mão da companhia do outro. Então, esse é o crente frio. O crente quente, o cristão quente, é aquele que está na fé, que está avivado, que está firme com o Senhor Jesus, que é o casamento que se conserva, sempre alegre, feliz, um casamento sólido. Então, a pessoa se sente feliz porque tem aquela criatura do lado, poxa, ela é permanente, é fiel, é leal um ao outro, o que é de um é do outro, não tem divisão, os dois se confundem, os dois são uma só carne. Mas a terceira opção, que é a mais deplorável, Jesus fala que é mais deplorável, por quê? Porque é a situação do morno na fé. O morno, junto com o que está frio, se acha quente. Mas junto com os que estão quentes, o morno se acha frio. Não é assim? É verdade. O morno conhece a palavra, conhece bem a palavra, mas a sua condição é uma condição indigesta. Por quê? Jesus fala, estou a ponto de vomitar-te. Quem dera fosses frio ou quente, porque é melhor salvar um frio do que salvar um morno. Você sabia disso? É mais fácil você restabelecer um casamento esfriado do que restabelecer um casamento morno. Eles se toleram por causa da velhice, ou por causa, enfim, por causa do dinheiro, da posição, dos benefícios sociais, etc. O morno, Jesus diz assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Todos nós tivemos uns momentos que tivemos que vomitar, né? O vômito é nojento, né? É horrível, né? A gente colocar de volta
do estômago para fora, passar pela boca. É horrível, é horrível. Você sabe disso. Então, Jesus compara o morno com aquela criatura que diz: olha, eu sou rica, estou enriquecido, não me falta nada, eu tenho tudo, eu tenho tudo. Tem tudo, mas não tem nada, porque é morna. Tem tudo. Olha, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu tenho família, eu tenho dinheiro, eu posso viajar, eu posso isso, eu posso fazer o que eu quiser. Mas dentro de você ninguém vê. O morno é assim, ele fica enrustido. O morno é aquela comida estragada que azedou no estômago e a pessoa começa a sentir assim, aquela náusea, aquela dor de cabeça, ela toma isso, toma aquilo e não passa. Tem que vomitar, não tem jeito. A única coisa que resolve é o vômito. Então, a pessoa que é morna e que está a ponto de vomitar, ela não entende que, apesar do que ela tem, apesar dela ter um corpo bonito, apesar dela ser muito benquista pelas outras pessoas, apesar de toda a aparência, de toda a força que ela tenha, a saúde, juventude, dinheiro, sucesso, mas ela é depressiva. Tudo que ela tem não faz diferença. Porque o depressivo, por exemplo, a pessoa depressiva, ela não consegue ficar alegre com o dinheiro que ela tem. Ela não consegue se alegrar com o marido que tem, ou com a esposa que tem, com os filhos, com os pais. Ela não consegue se alegrar com nada nessa vida. Aliás, a vida dela é sempre cinza. É sempre cinza. Ela gosta do quarto escuro, ela gosta da solidão. Por quê? Porque dentro dela há um buraco enorme. Então, a pessoa que confessa a sua fé em Jesus, mas é comparada a uma criatura como morna, ela não está morta nem viva. Por isso que muitas pessoas depressivas preferem a morte, porque elas têm tudo, mas não têm nada. Por isso que Jesus fala aqui assim: você diz que é rica, está enriquecida, e não te falta nada, e você nem sabe que és desgraçada. Desgraçada. Quer dizer, desgraçado, no meu entender, é uma pessoa sem graça. Sabe aquelas pessoas que dizem: minha graça te basta e tal. Mas o desgraçado não tem essa consciência, porque ela é confinada ao inferno. Ela já está vivendo um pedacinho do inferno. Jesus disse então assim: e nem sabes que és um desgraçado, não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. E nu. Agora, você que já ouviu falar do morno, o que é que você aprende com isso? O que é que você aprende? Qual é o fruto dessa mensagem para a igreja de Laodiceia? O frio é frio. O frio é frio, está lá gelado, está derretendo. O morno está a ponto de ser vomitado. E o quente? O que faz o quente quente? Boa pergunta, né? O que faz o cristão quente, fervoroso, cheio do Espírito Santo, ativo? O que faz? Qual é a característica do quente, do cristão verdadeiro, daquele que está realmente na fé? Sabe qual é, minha amiga, meu amigo? E eu posso falar isso para você.
é que o cristão quente, o o fervoroso, é aquele que está sempre dando. A característica daquele que é cheio do Espírito Santo, tem a plenitude do Espírito Santo, é esta, é dar. Aliás, de Gênesis a Apocalipse, toda a vida do ser humano está sobre esta pedra. Dar. Quando ele dá, ele recebe. Quando ele retém, ele se trumbica, como diz o outro, se arrebenta. E a verdade é essa, porque como testemunho, eu falo como testemunho, eu não falo isso para ser considerado, engrandecido, louvado, nada disso, eu falo para testemunho de vocês. Eu lembro que enquanto eu não comecei a dar aquilo que Deus me havia dado, passar para as pessoas o que Jesus me havia dado, que é o Espírito Santo, eu era muito nervoso. Eu era uma pessoa, sabe, como uma panela de pressão? Você que assistiu o nosso filme, que deu a nossa história, viu nos nossos depoimentos ali, que eu estava na igreja e eu não ficava satisfeito enquanto eu não desse aquilo para as pessoas, aquilo que eu tinha para as pessoas. Porque eu via lá 400, 500 pessoas na minha igreja e todos adorando, louvando, sabe? Aquele ambiente de louvor e tal. E eu ficava pensando, meu Deus, e quantas pessoas lá fora estão morrendo inanimadas, por causa de não conhecer a Ti. Quantos estão morrendo de fome? Quantos estão descendo à sepultura? Então aquilo criava dentro de mim uma revolta, que eu queria dar, mas não podia, por causa do sistema da igreja naquela altura, da igreja que eu frequentava. O sistema deles era aquele. E eles não consideravam a minha necessidade de contribuir com o que Deus me havia dado para os necessitados. Quando nós saímos na paz, numa boa. Nós não saímos rebelando-nos contra a igreja, nada disso. Eu falei apenas, eu tenho que sair porque eu não aguento mais. Porque é justamente o que Jesus faz com a gente. A água que eu lhe der, essa água se fará nele uma fonte. Então, Jesus me havia dado o Espírito Santo e a fonte estava em mim, eu era a fonte. Eu tinha que dar dessa água que eu tinha recebido, que é o Espírito Santo, como eu faço até hoje. Então, quando você vem aqui e recebe a palavra, e se anima, e é abençoado, e conserva a sua fé, e alimenta seu espírito, eu estou dando para vocês aquilo que Deus me deu. Não é meu, não sou eu, não é a minha sabedoria, não é a minha força, a minha inteligência, nada disso, mas é a água que jorra de mim de qualquer forma. Tem que jorrar essa água, porque o Espírito está dentro de mim. Quando você encontra uma fonte, a fonte tem que jorrar, porque se ela não jorrar, ela deixa de ser fonte. Então, amiga e amigo, essa é a grande vantagem daqueles cristãos que são quentes, porque eles querem sempre dar, eles não ficam satisfeitos em receber, eles querem dar. E, infelizmente, como nós vivemos num mundo egoísta, as pessoas, a maioria, quer apenas receber, não quer dar. Você vê que todo mundo pede, bispo, ora por mim, ore pela minha família, ora pelos meus filhos, meus netinhos. Eu oro, orar não me custa nada, mas
A pessoa só quer receber. Ela só quer receber. E por querer somente receber, ela mostra que ela é uma fonte seca. Ela precisa receber. Ela tem necessidade de receber, porque ela é uma fonte seca. Ou então, uma fonte que já não jorra, mas não tem mais valor. Eu não diria fonte, mas sabe como é que é aquela poça d'água que fica ali se deteriorando? Pois bem, a pessoa morna, ela é uma água parada. Ela provavelmente tenha sido fonte no passado, mas hoje é uma água parada. E quando a água está parada, ela começa a dar bichinhos, não é verdade? Eu não bebo água de um lugar onde tem água parada. Você bebe? Você beberia? Eu não usaria água por nada. Essa água eu não usaria de jeito nenhum. O outro poço que está seco são os frios. É mais fácil fazê-los gerar novamente água do que consertar aquele poço de água parada. Agora, o quente não, o quente está sempre jorrando, ele está sempre dando. Esse é o segredo, minha amiga e meu amigo. Você está me assistindo agora, você está querendo receber. Amém. Nós estamos aqui para dar. Hoje à noite estarei aqui no templo, às 8 da noite, pronto para dar aquilo que Deus me tem dado. Sempre eu vou ter algo para dar. Em todas as conversas com os meus colegas, outros pastores, outras igrejas, pessoas, eu sempre procuro dar. Mas há pessoas que vêm até nós, que vêm com o espírito apenas de receber. Então a gente vê que aquelas criaturas são carentes, elas estão frias, mas o pior são os mornos. Os mornos são críticos, os mornos são cheios de censura. Os mornos, ao invés de confessar Jesus como Senhor de suas vidas e contar para o mundo que Jesus tem feito na vida dele, não, eles não têm nada. Então eles só ficam criticando, jogando pedra, amaldiçoando, usando os meios que têm de comunicação para criticar isso, aquilo e aquilo outro. Ora, minha amiga e meu amigo, eu estou falando isso, não estou censurando, criticando, julgando ninguém. Eu estou pregando aqui o Evangelho. Você pode ler isso lá em Apocalipse, capítulo 3, e a partir do versículo 14. Jesus fala do frio, do morno e do quente. Você é fria, é morna ou quente? Eu não sei a sua situação, eu sei de mim. E o objetivo nosso é fazê-lo pensar, é fazê-la pensar, porque os dias são maus e vão ficar piores. Os dias são maus e vai ficar pior. A situação do mundo vai ficar pior. Não espere melhoras, não. Não espere. Eu não vou falar aqui da vacina, nada disso. Eu só sei dizer o seguinte: essas vacinas que estão sendo dadas, hoje guardam as pessoas, mas quais são as consequências dessa vacina? Eu não sei. Eu vou esperar o tempo, porque uma vacina leva-se no mínimo 10 anos para ser feita. E essas vacinas são recentes. A gente não sabe. E eu não quero jogar dúvida na cabeça de ninguém. Eu só estou manifestando, esboçando a minha preocupação. Então, eu creio que vai ficar pior. Eu creio que vai ficar pior. Vai ficar pior porque está escrito na Bíblia. Jesus disse isso. Jesus falou de pandemias, falou de pestes que se propagarão. Jesus falou de sinais que precederiam a sua vinda.
Nós colocamos aí alguns fatos aqui no Instagram dos sinais que já estão acontecendo. Nós já estamos vivendo. Nós estamos vivendo em dias difíceis e vão ficar piores. Essa pandemia que aconteceu lá em Manaus e agora está no Pará, e as pessoas não sabem o que fazer. Muitas pessoas estão morrendo sem oxigênio, estão morrendo asfixiadas. E não há que se fazer por essas pessoas, não tem como salvá-las, porque não há oxigênio para todo mundo, assim como não há vacina, por enquanto, para todo mundo. E quando houver, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, minha amiga, meu amigo, nós estamos aqui procurando fazê-lo apenas refletir na sua postura espiritual, na sua vida espiritual. Jesus disse que nem só de pão o homem viverá, mas o homem está buscando pão, o homem está buscando sucesso, o homem está buscando salvar sua pele, cada um por si. Essa é a realidade, nós estamos vivendo isso. Cada um por si e Deus por todos. Essa é a verdade. Nós estamos vivendo em plena pandemia egoística. Em todo o mundo. Em todo o mundo. São os fins dos tempos. São sinais do fim dos tempos. Então, pensa bem na sua situação espiritual. Eu vou dizer, quando a pessoa é quente na fé, para ela não faz diferença se morrer hoje, morrer amanhã. Se morrer hoje é lucro. Se morrer amanhã, vai viver mais um dia. Se vou morrer daqui a um ano, vai viver mais um pouco de tempo, vai viver mais um ano de sofrimento e dor. Essa é a realidade. Nós estamos vivendo no fim dos tempos. Isso é fato, isso é verdade. E cada vez vai ficar pior. Esse ano vai ser pior do que o ano passado. Nem a Organização Mundial da Saúde garante que essas vacinas vão resolver o problema das pessoas. Mesmo vacinadas, eles dizem, vocês têm que continuar usando máscaras. Vocês têm que evitar isso e evitar aquilo. Você vê. E a vacina? Então, minha amiga, meu amigo, preste atenção. Esse ano vai ser pior do que o ano passado. E o ano que vem vai ser pior do que esse ano. E assim vai ficando cada vez pior, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus, está vindo, está voltando. Puxa vida, e só em falar nisso, a nossa alma se enche de gozo, porque pode acontecer o que acontecer, mas quem é quente, quem está vivenciando essa fé viva, está seguro, está habitando sob o abrigo de Deus, anda com Deus e, consequentemente, descansa à sombra do Onipotente. Então, minha amiga, meu amigo, vale a pena você investir no seu interior. Vale a pena. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra faz com que a gente venha jorrar, dia e noite jorrar. Que maravilha. E é isso que tem que acontecer com você. Se você está quente, você jorra, você dá. Se você está fria, você não dá nada. E se você está morna, os bichinhos, sabe aquelas minhoquinhas que ficam na água podre? Tá assim, andando na sua vida. O que eu faço, bispo? Corre atrás. O que eu faço, bispo, para ter o Espírito Santo? Você não recebeu o Espírito Santo, sabe por quê? Porque você não deu a sua vida inteira. E eu não estou me falando dar os seus bens, seu patrimônio, o seu dinheiro, não, minha amiga. É dar tudo. O difícil não é dar a oferta. O difícil não é você dar uma casa, um apartamento, um castelo, um sítio, uma fazenda. Não. O difícil
é você abandonar o pecado. O difícil é você dar a sua vida e falar assim, agora eu vou deixar de ser corrupto, eu vou deixar de mentir, agora eu vou deixar de roubar, agora eu vou deixar de me prostituir, agora eu vou deixar de ser um adúltero. Isso é que é difícil. Isso é que é difícil. E no altar, o altar não aceita mais ou menos, é 100%. Para você ter o espírito da fonte, você tem que andar no espírito, você tem que deixar a sua carne sepultada nas águas do batismo, tá bom? Bem, eu já falei demais e falaria aqui o dia inteiro, eu não me canso de falar, eu não me canso de falar, especialmente quando eu sei que há pessoas interessadas, pessoas que são sinceras, pessoas até que estão vivendo no pecado, mas não gostam daquilo. Não gostam. Tem pessoas que estão dormindo, que estão emprestando o corpo para outras pessoas abusarem, usarem à vontade. Mas o pensamento está lá, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não quero, não é essa a vida que eu quero. Então, uma pessoa sincera assim, mesmo estando em pecado, ela tem enormes chances de conhecer o Senhor Jesus. Então, por essas pessoas, nós estamos aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.